e da sua família, eles foram crescendo, se multiplicando, e deles surgiu então os hebreus, o povo de Deus. Neste momento da história, ainda não existia o povo. Estamos no início da família de Abraão, e o texto diz o seguinte: Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves o meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste. Somente não levarás o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me deis bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão, deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. O título que eu dou à minha fala desta manhã é Decisões abençoadas por Deus. Decisões abençoadas por Deus. Sem dúvida alguma, por todo este ano que se encerra nesta semana, eu e você, sem exceção, precisamos tomar algumas decisões. Na verdade, nós precisamos tomar várias decisões. Algumas pouco importantes, algumas corriqueiras e cotidianas. Mas nós também, inevitavelmente, precisamos tomar grandes decisões. Decisões que teriam impacto não apenas sobre nós mesmos, mas sobre outras pessoas, inclusive.
Todos nós, ao longo deste ano de 2021, precisamos fazer escolhas. E agora nós estamos às portas de um novo ano. E este ano que se iniciará em breve, trará consigo outras decisões, exigirá de nós outras oportunidades e momentos de escolhas. No ano de 2022, eu e você precisaremos fazer escolhas. Algumas delas serão pequenas, serão simples, de pouco impacto na nossa vida. Mas outras decisões serão grandes, serão relevantes, serão importantes para você, para a sua família e para a sua casa. E eu não tenho dúvidas de que eu quero fazer decisões e escolhas que sejam abençoadas por Deus. Mas eu tenho certeza também de que você, no ano próximo, quer fazer escolhas que sejam abençoadas por Deus. Escolhas que sejam boas não apenas aos seus próprios olhos, mas escolhas que sejam boas e agradáveis aos olhos de Deus. Eu não tenho dúvidas de que todos nós, no ano de 2022, quando enfrentarmos esses momentos de decisão e de escolhas, temos firme no nosso coração: eu quero fazer uma escolha que seja abençoada por Deus. Eu quero fazer uma escolha que de fato tenha a mão do Senhor sobre aquilo que eu decidi, sobre aquilo pelo que eu optar. E a pergunta que surge é: como fazer decisões abençoadas por Deus? Nesse ano próximo, como escolher, que diretrizes seguir para que as nossas decisões e escolhas sejam de fato abençoadas por Deus? O texto que nós lemos relata exatamente um momento de escolha relevante na vida da família de Abraão, que daria início ao povo de Deus. Um momento de extrema importância, uma decisão que deveria ser tomada com extremo cuidado para a família de Abraão e que em si mesma traria grandes implicações, não apenas para aquela família, mas para todo o povo de Deus que se iniciava com aquela família. Sem dúvida alguma, aquela decisão precisava ser abençoada por Deus. No relato que nós lemos, Abraão já havia recebido a promessa de Deus de que a sua família herdaria a terra na qual eles habitavam. Abraão havia saído da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, e tinha viajado para a terra de Canaã, a terra que o Senhor lhes tinha mostrado. E chega o momento então de fazer uma grande decisão: escolher a esposa para o seu herdeiro, para o seu filho. Ainda hoje essa é uma grande decisão para nós: escolher uma esposa, escolher um marido. Que decisão importante! Como esta decisão precisa ser levada a sério. Muito mais naquele momento, muito mais neste contexto, em que não apenas a família teria o seu futuro decidido, mas a partir dela, todo o povo de Deus. Então Abraão envia o seu servo com orientações específicas, e o servo de Abraão, temente a Deus, piedoso, segue alguns conselhos, segue algumas práticas que cabem a nós ainda hoje seguir, para que igualmente tomemos decisões e façamos escolhas abençoadas por Deus. Como tomar decisões verdadeiramente abençoadas por Deus? Em primeiro lugar, se no ano próximo você quer fazer escolhas que de fato tenham a chancela e a boa mão do Senhor sobre aquilo que você decidir,
mantenha-se obediente a Deus. É o primeiro passo que todos nós precisamos dar se quisermos fazer escolhas e tomar decisões que verdadeiramente sejam abençoadas por Deus. As nossas decisões precisam ser tomadas com base na obediência à palavra de Deus, na obediência àquilo que o Senhor já disse. Foi exatamente isto que Abraão percebeu, entendeu e comunicou ao seu servo. Abraão recebeu a promessa de Deus. Deus lhe disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá eu vou te abençoar. Lá eu vou engrandecer o teu nome e eu vou fazer próspera a tua família. A tua família será numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. E nisso estava implícito para Abraão. Abraão, você não pode tomar para dentro da sua família, receber na sua família, por meio do casamento, alguém que não pertença já ao seu povo. Com isso, Deus não estava falando que Abraão precisaria se casar com alguém do seu próprio povo, porque afinal de contas, Abraão já era casado quando ele saiu da casa de seus pais e do meio de seu povo. Mas o que estava implícito para Abraão nessa promessa era o seguinte: Abraão, vai chegar o momento em que você vai ter filhos. Lá na sua velhice, na sua idade avançada, você vai ter filhos. E para os seus filhos, para os seus herdeiros, você não pode escolher uma mulher desta terra de Canaã para onde eu te trouxe. Se você quer verdadeiramente ser abençoado, se você quer que a sua família e a sua descendência sejam numerosas como as estrelas do céu e como a areia do mar, você não pode escolher para o seu filho, para o seu herdeiro, uma esposa que não pertença ao seu povo, lá na terra dos seus pais, lá na cidade de onde você saiu. Se você quer ser verdadeiramente abençoado, Abraão, se você quer que a escolha da esposa para o seu filho seja verdadeiramente abençoada por Deus, abençoada por mim, diz o Senhor, você não pode andar fora da linha nesse ponto. Você precisa se manter obediente e escolher para ele uma mulher que não está aqui na terra onde você está morando. Você vai precisar voltar à cidade dos seus pais, à terra dos seus pais, e escolher alguém de lá. E se você me obedecer nisso, é o primeiro passo para uma decisão abençoada. Se você se mantiver obediente ao que eu estou falando, sem dúvida alguma vai ser uma decisão abençoada. Isso é o que estava implícito na ordem: não escolha para você ninguém da terra em que você habita. Versículos 5 a 7 dizem: o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Ou seja, se a mulher lá da terra dos seus pais não quiser vir comigo, eu escolho uma esposa para o teu filho Isaque, dessa terra mesmo, daqui de Canaã mesmo? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves o meu filho de volta para lá. Cuidado, não escolha para o meu filho uma mulher da terra de Canaã. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de meus parentes, e que me falou e me jurou: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti para que tomes de lá mulher para o meu filho. Se eu e você queremos fazer escolhas e tomar decisões que sejam verdadeiramente abençoadas por Deus, não tem outro caminho.
precisamos nos manter obedientes à palavra de Deus. A ordem do Senhor precisamos levar em altíssima consideração a orientação já dada pelo Senhor. E isso, para nós hoje, no século 21, implica dizer que nós precisamos conhecer a Bíblia e viver de acordo com ela. Se você quer fazer escolhas que sejam abençoadas por Deus, antes de tudo, você precisa estar vivendo de acordo com o que Deus já disse por meio da palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus insuficiente, infalível e atual. Se eu e você queremos fazer escolhas que sejam abençoadas por Deus, nós precisamos estar dispostos a viver de acordo com aquilo que foi revelado. Quando a Bíblia fala, é Deus falando. Alguém disse certa vez: se você quer ouvir Deus falando, leia sua Bíblia. E se você quer ouvir Deus falando de forma audível, literalmente, leia a Bíblia em voz alta. Profunda essa afirmação. Se você quer ouvir Deus falando de forma audível, literalmente, leia a Bíblia em voz alta. Porque a Bíblia é a orientação de Deus para a nossa vida, para que nós possamos viver de maneira que lhe seja agradável e, consequentemente, possamos fazer escolhas que sejam abençoadas por Deus. É fundamental que nós conheçamos a Bíblia e vivamos de acordo com ela, para não cometermos o erro de fazer uma escolha e criar no nosso coração a expectativa de que Deus vai nos abençoar, quando por meio da palavra dele, ele já deixou claro, o caminho não é esse. Se Deus já deixou claro qual não é o caminho por meio da palavra dele, e igualmente qual é o caminho por meio da palavra dele, é responsabilidade minha e sua conhecer a vontade dele, conhecer a Bíblia e viver de acordo. Porque quando fazemos isso, sem dúvida alguma, estamos no caminho da bênção de Deus. Quer um exemplo bem claro? O rapaz começa a namorar, ou a moça começa a namorar, jovem se apaixona, membro da igreja, temente a Deus, mas se apaixona por uma pessoa que não é temente ao Senhor, que não tem um relacionamento com Deus. E o jovem, a jovem, então, entra nesse relacionamento. Não adianta, não faz sentido pedir a bênção de Deus, quando a palavra do Senhor é clara, dizendo: olha, filho amado, não se prenda a um jugo desigual. Se você vai entrar, vai fazer essa escolha, é um risco seu, mas não conte com a bênção de Deus. E esse é apenas um exemplo de tantos que ilustram a importância de eu e você conhecermos a palavra de Deus e vivermos de acordo com ela, para sermos verdadeiramente abençoados nas nossas escolhas. É fundamental nós conhecermos, porque a falta de conhecimento da nossa parte não vai nos isentar da responsabilidade. Se eu e você desconhecemos a palavra de Deus, se ela fica fechada na nossa casa e só é aberta aos domingos na igreja, a nossa falta de conhecimento da palavra de Deus não vai nos isentar das responsabilidades das nossas escolhas. Imagine, por exemplo, que você viaja lá para o Reino Unido, lá para a Inglaterra, vai fazer uma visita à rainha. E chegando lá no aeroporto, você aluga um carro, porque você quer ter mais mobilidade, quer conhecer algumas outras cidades. Você aluga um carro então, e você pensa: bom,
Lá na minha terrinha, em Barra do Piraí, eu dirijo, que é uma maravilha. Aqui no Reino Unido, em Londres, não vai ser diferente. E você sai então com seu carro, seguindo exatamente as mesmas regras de trânsito que você segue aqui em Barra, que você segue aqui no Brasil. Talvez você saiba, mas pode ser que não. No Reino Unido, as pessoas dirigem do lado contrário. É a chamada mão inglesa. Se aqui nós dirigimos do lado direito das rodovias, lá todo mundo dirige do lado esquerdo. E é muito curioso, porque até o volante fica do outro lado do carro. Para quem vê pela primeira vez, que coisa diferente, que coisa esquisita. Mas se você tentar dirigir lá na Inglaterra, do lado direito da rodovia, como você faz aqui no Brasil, sem dúvida alguma você será multado. Sem dúvida alguma o guarda de trânsito vai te parar e vai te aplicar notificações. E eu te pergunto, vai adiantar você falar, não, seu guarda, é porque eu não sou daqui? É claro que não. A nossa falta de conhecimento, numa questão simples quanto o trânsito e o lado no qual dirigir, não nos isenta das responsabilidades, não nos isenta de causar acidente, não nos isenta de ser parado pelo guarda. E o mesmo é verdadeiro com relação à palavra de Deus. A nossa falta de conhecimento da palavra, da vontade revelada de Deus, não nos isenta das consequências das escolhas. De modo que, se você quer fazer escolhas abençoadas por Deus no ano de 2022, antes de tudo, conheça a vontade de Deus e mantenha-se obediente a ela. Conheça a sua Bíblia e viva de acordo com ela. Esse é o primeiro passo para que as suas decisões sejam de fato abençoadas por Deus. Você está comigo até aqui? Em segundo lugar, para que as nossas decisões sejam abençoadas por Deus, nós devemos buscar o direcionamento do Senhor. Buscar o direcionamento específico do Senhor para as nossas vidas, para as nossas escolhas e situações. Foi exatamente isso que o servo de Abraão fez. Ele recebeu orientação de Abraão. Olha, servo, você vai se manter obediente a Deus, nós vamos nos manter obedientes ao Senhor e não vamos escolher para o meu filho uma mulher, uma esposa daqui da terra de Canaã, onde nós estamos morando. Mas você vai sair daqui, vai viajar até a terra dos meus pais, até a minha cidade natal, e de lá você vai trazer uma esposa para o meu filho. E assim o servo de Abraão fez. Todas as posses de Abraão estavam sob os seus cuidados, então ele juntou 10 camelos, tomou alguns servos e partiu em viagem. Saiu de Canaã e foi de volta para a Mesopotâmia. Chegando lá na terra dos pais de Abraão, na terra natal de Abraão, ele ainda precisava fazer uma grande escolha. Ele ainda precisava, dentre aquelas mulheres, fazer uma decisão acertada. E aí as possibilidades começaram a afunilar. Antes as possibilidades eram qualquer pessoa, qualquer mulher que Isaac quiser, pode ser ela. Mas veio o primeiro filtro, o primeiro parâmetro para uma escolha abençoada. Não vai ser qualquer mulher que Isaac quiser. Vai ser alguém da terra de Abraão e da sua família. E aí as possibilidades reduziram. Chegando lá na Mesopotâmia, a escolha não estava feita ainda. Havia diversas possibilidades. E Abraão, sendo rico como era, poderia ter escolhido e tomado para seu filho a esposa que ele quisesse.
Mas o servo de Abraão aplicou ainda um segundo princípio para afunilar as suas possibilidades e fazer uma escolha que fosse verdadeiramente abençoada por Deus. Não apenas ele se manteve fiel e obediente à ordem do Senhor, mas ele buscou o direcionamento de Deus. Ele chegou junto às fontes de água, junto ao poço, e pensou consigo mesmo e falou com o Senhor em oração: Deus, as possibilidades estão reduzidas. Eu quero fazer uma escolha acertada para o meu servo, eu quero fazer uma escolha que seja abençoada por Ti. E é por isso que eu estou obediente à Tua palavra e estou aqui de volta na terra de Abraão. Mas ainda há tantas possibilidades. Me ajuda a escolher, me indica e me mostra qual é a escolha certa. E então ele orou dizendo: Senhor, aquela pessoa, aquela mulher para quem eu disser, me dá um pouco de água, e ela responder dizendo, pode beber à vontade, e digo mais, ainda vou pegar água no poço para os seus servos e os seus camelos, que seja essa a mulher que o Senhor separou para o filho do meu servo Abraão. As possibilidades já estavam reduzidas. O servo de Abraão estava se mantendo obediente à orientação de Deus. Mas ele foi além e buscou a direção do Senhor. Buscou o direcionamento específico do Senhor para que fizesse uma decisão acertada. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer, somos encorajados pela palavra de Deus a fazer, se no ano de 2022 queremos fazer decisões e escolhas que sejam abençoadas por Deus. A obediência à palavra dEle, a vida de acordo com a vontade do Senhor revelada na palavra de Deus, é o primeiro passo. Mas mais do que isso, nós precisamos buscar direcionamento de Deus. E quantas vezes nós decidimos sem buscar o direcionamento do Senhor para as nossas vidas? Nós até oramos e falamos, Deus, me abençoa na escolha. Mas no fundo, quantas vezes o que nós não queremos dizer com isso é, Deus, eu decidi, eu já escolhi, e a sua participação na minha escolha é simplesmente fazer dar certo. Eu já escolhi, eu já sei o que eu quero. A sua parte não é me apontar o caminho. A sua parte é fazer isso que eu decidi dar certo. Quantas decisões nós não tomamos dessa forma? Pedimos, Senhor, me abençoa na minha escolha. Mas lá no fundo, a gente já decidiu. Independente de Deus, nós já decidimos com as nossas próprias capacidades e os nossos próprios recursos. Quantas decisões importantes nós não tomamos única e exclusivamente com base na famosa lista de prós e contras? Coloquei tudo no papel, pesei as consequências de ir para a direita, pesei as consequências de ir para a esquerda, e Deus me abençoa porque eu vou para a esquerda. Deus me abençoa porque eu vou para a direita. Se eu e você queremos fazer decisões abençoadas por Deus, nós somos encorajados a mudar essa forma de tomar decisão. Nós somos encorajados, de fato, a buscar o direcionamento de Deus para as nossas vidas. A Bíblia sempre será a base, mas nós precisamos e somos encorajados a buscar, de fato, buscar a decisão e a orientação de Deus para as nossas vidas e nas nossas escolhas. É por isso que ao longo de toda a Bíblia nós vemos homens e mulheres piedosos, servos de Deus, obedientes ao Senhor, que buscavam o direcionamento de Deus. É por isso que lá no Antigo Testamento nós temos o Urim e o Tumim.
Urim e o Tumim eram duas formas, ou eram uma forma, juntos constituíam uma forma que o povo de Deus tinha de buscar o direcionamento e a orientação do Senhor. Ainda que tivessem a lei de Deus, a palavra de Deus dada por Moisés, o povo buscava consultar a vontade de Deus por meio do Urim e o Tumim. Se eu e você queremos fazer decisões acertadas, nós precisamos buscar o direcionamento de Deus de uma forma muito específica para nós. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, que fala lá no íntimo do nosso coração. Aquela voz que nos guia além das aparências, além daquilo que é evidente. O Espírito Santo de Deus que fala ao nosso espírito, que fala dentro de nós e nos guia nas nossas decisões. E se você é salvo por Cristo Jesus, você é guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo fala conosco. E nós precisamos buscar a direção de Deus no nosso interior por meio do Espírito Santo, porque a Bíblia não é clara com relação a tudo aquilo que nós devemos decidir. Isso não quer dizer que a Bíblia não contenha tudo o que nós precisamos saber. A Bíblia é suficiente, infalível, inerrante e atual. Mas se você abrir a sua Bíblia e perguntar a Deus, com quem eu devo me casar, e esperar encontrar na Bíblia um nome, você não vai encontrar a resposta. Deus, que emprego eu devo escolher? Engenharia ou administração? E se você abrir a sua Bíblia, buscando encontrar nela uma orientação clara, você não vai encontrar nem engenharia e nem administração. É por isso que eu e você precisamos sempre nos manter obedientes à palavra de Deus. Mas mais do que isso, buscar o direcionamento do Senhor. E quando nós buscamos o direcionamento do Senhor, e não apenas tentamos incluí-lo naquilo que nós já decidimos, o Senhor nos direciona, o Senhor fala conosco, o Senhor abençoa as nossas escolhas, porque antes de tudo, foram escolhas feitas por Ele, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós. Se você quer fazer decisões que sejam abençoadas por Deus, busque o direcionamento do Senhor, que sempre vai estar de acordo com a Bíblia. Você está comigo até aqui? Em terceiro lugar, como fazer escolhas que sejam abençoadas por Deus? Aceite a resposta do Senhor, seja ela qual for. Aceite a resposta do Senhor, seja ela qual for. O servo de Abraão, junto às fontes de água, junto ao poço, orou dizendo: Deus, aquela mulher para quem eu pedir água e ela me oferecer água, não só a mim, mas aos meus camelos também, que seja essa mulher. O servo de Abraão não sabia qual seria a mulher que ia aparecer. Mas ele acabou de orar, e quem é que surge vindo para o poço tirar água? Rebeca. Rebeca apareceu. E o texto diz lá no versículo 21, que o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Eu imagino o servo de Abraão parado, quando de repente chega Rebeca, e ele pensa: será que é ela? Eu estou em obediência a Deus, vim à terra do meu servo, do meu senhor Abraão, para escolher daqui e não de Canaã uma mulher para o Isaque.
pedir o direcionamento de Deus. Será que é Rebeca? Vamos descobrir. Com licença, senhorita Rebeca, senhorita podia me dar um pouco de água? E a expectativa no coração do servo, será que ela vai negar a água até para mim? Será que ela vai oferecer água só para mim e depois vai virar as costas e vai embora? O que será que ela vai fazer? Mas o texto continua dizendo que Rebeca não apenas lhe ofereceu água, mas disse: não se preocupe, porque eu vou correr ao poço de novo, vou baixar o cântaro e vou pegar água para os outros servos e para os camelos também, até que eles bebam à vontade. E enquanto ela fazia toda essa atividade, enquanto ela ia até o poço, descia a corda, puxava a água, levava para os camelos, eu imagino o servo de Abraão em silêncio, olhando e pensando: é exatamente resposta de Deus para a minha oração. É exatamente aquilo que o Senhor está enviando. Esta é a pessoa que o Senhor está enviando. Eu não conheço Rebeca. Eu não sei quem é a família dela. Eu não sei quem são os pais dela. Eu não a conheço. Mas se é ela que o Senhor está direcionando, ela vai ser a esposa de Isaque. O texto, a partir do versículo 22, continua dizendo que o servo de Abraão colocou joias, então, em Rebeca e perguntou: quem é a sua família? Me leva lá para conversar com seu pai e com seu irmão, porque eu não os conheço, mas eu aceito você como resposta de Deus para as minhas orações. Eu aceito você como direcionamento do Senhor para a grande escolha que eu precisei fazer. Não te conheço ainda, não entendo quem é a sua família, mas independente de conhecer a sua família, independente de saber quem são os seus pais, eu aceito você como resposta de Deus para a minha vida. Se eu e você queremos fazer escolhas verdadeiramente abençoadas por Deus, nós precisamos de igual forma aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for. Como é bom quando a resposta de Deus é exatamente aquilo que o nosso coração gostaria. Como é bom quando a resposta de Deus para nós é exatamente aquilo pelo que o nosso coração ansiava. Com que alegria nós recebemos, quando aparentemente é exatamente o que nós gostaríamos que acontecesse. Esse foi o caso do servo de Abraão. Olhou para Rebeca e pensou: é resposta de Deus, eu vou aceitá-la. Tomara que a família dela seja uma boa família. Ele foi conversar com a família, com o pai e o irmão de Rebeca, e descobriu: olha, são de uma família importante da Mesopotâmia. São, de certa forma, parentes de Abraão, o que naquele tempo, naquele contexto, não representava problema algum, e na verdade era até incentivado. Que coisa boa! Como o coração do servo de Abraão se encheu de alegria ao descobrir e ao conhecer a família de Rebeca. Mas a verdade é que nem sempre isso acontece. Às vezes eu e você buscamos o direcionamento de Deus, e Deus parece, nós sentimos lá no nosso coração que Deus está apontando para um caminho. E não poucas vezes a nossa tendência é rejeitar a orientação do Senhor. É perguntar: Deus, mas o Senhor tem certeza? Essa outra escolha, essa outra opção é tão mais bonita, parece tão mais agradável, o Senhor tem certeza? Foi exatamente isso que Jonas fez. Jonas queria ser mensageiro da palavra do Senhor, profeta anunciando a mensagem de Deus. E Deus falou então, deu um direcionamento claro para ele: Jonas, vai lá para Nínive pregar. A primeira coisa que passou pela cabeça de Jonas foi: não, Deus, Nínive não é possível.
eu vou é para outro lugar. Então ele foi para Jope e pegou um barco tentando ir para o oposto de Nínive. Quantas vezes eu e você não agimos como Jonas? Recebemos um direcionamento de Deus, recebemos uma orientação do Senhor, mas aos nossos olhos a outra possibilidade, o outro caminho, a outra alternativa parecem tão mais atraentes, que nós acabamos rejeitando aquilo que é resposta e orientação do Senhor para as nossas vidas. Se eu e você queremos fazer escolhas sábias e abençoadas no ano de 2022, nós precisamos estar abertos e prontos a receber a orientação de Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for. Sem dúvida alguma, ainda que aos nossos olhos não pareça a melhor opção, ainda que para nossa razão pequena e limitada não pareça a melhor escolha, se eu e você queremos decisões não apenas sábias, mas abençoadas por Deus, precisamos aceitar a orientação que o Senhor nos der. Quando nós fazemos isso, sem dúvida alguma, o Senhor nos abençoa. O Senhor faz prosperar. O Senhor, de fato, coloca a sua boa mão sobre nós. Quarto e último lugar. Se eu e você queremos fazer escolhas abençoadas por Deus, nós precisamos saber que Deus cuida de nós. Deus sempre cuida de nós. Se você está em obediência à palavra e à voz de Deus, se você buscou o direcionamento de Deus, orou pedindo que o Senhor de fato te ajudasse a decidir, te mostrasse o caminho a seguir, se você abriu o seu coração para receber a resposta de Deus, seja ela qual for, descanse sabendo que o Senhor cuida de você. Descanse sabendo que o Senhor cuida de você. Ainda que pareça o caminho mais difícil, ainda que pareça a escolha que não vai trazer os maiores lucros, ainda que pareça a decisão que não vai trazer os maiores benefícios imediatos, se você obedece a Deus, se você busca a vontade e a direção de Deus, e se você está aberto e aberta a receber a orientação de fato do Senhor para a sua vida, saiba que o Senhor vai cuidar de você, saiba que o Senhor vai abençoar as suas escolhas, que o Senhor vai abençoar as suas decisões. Foi exatamente isso que o servo de Abraão fez. Acabou de orar junto ao poço e viu Rebeca chegando. Ele não teve dúvida, ele foi falar com ela. E depois que ele percebeu que ela cumpriu todos os requisitos, que ela estava de acordo com o direcionamento de Deus para a vida dela, que ela estava de acordo com a orientação e com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que o servo tinha pedido e apresentado ao Senhor, aí é que ele não teve dúvida mesmo. Vem cá, Rebeca, toma esse cordão, toma esse par de brincos, toma esse anel e vamos lá resolver isso com a sua família logo. Porque eu sei que o Senhor vai abençoar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o servo de Abraão chegou para conhecer a família de Rebeca, que boa notícia ele teve. Que notícia agradável ele teve ao conhecer a família de Rebeca. E mais do que isso, todo o desdobramento da história, Rebeca imediatamente voltou com ele. O pai e o irmão de Rebeca falaram: olha, filha, esse homem quer que você vá com ele para se casar lá com o nosso parente Isaque, mas fica aqui uns 10 dias pelo menos com a gente, o que você acha? E ela falou: não, pai, não, irmão,
Eu vou de uma vez. O Senhor está abençoando isso, Deus está abençoando essa escolha. Eu quero ir de uma vez. Se eu e você nos mantemos obedientes a Deus, buscando o direcionamento de Deus para as nossas vidas, e estamos abertos a receber a resposta que o Senhor nos der, seja ela qual for, não precisamos ter dúvidas. O Senhor está nos abençoando. Sem dúvida alguma, as nossas escolhas serão abençoadas por Deus. Ainda que num primeiro momento pareçam difíceis, ainda que num primeiro momento não seja aquilo que outras pessoas escolheriam. Mas se nós seguimos esses princípios, se você, amado irmão, amada irmã, segue essas orientações bíblicas, descanse sabendo que Deus vai abençoar abundantemente as suas escolhas. Se no ano de 2022 você seguir esses princípios, não tenha dúvidas de que Deus vai estar com você em cada passo, em cada momento, em cada decisão e em cada consequência das decisões que você tomar. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo e apresentando desde já ao Senhor o ano que logo terá início. Eu e você precisaremos fazer escolhas, algumas pequenas, outras grandes, mas nós vamos orar nesse momento pedindo que o Senhor nos abençoe, não simplesmente querendo dizer que aquilo que a gente escolher, Deus venha e faça dar certo. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a fazer escolhas que sejam verdadeiramente abençoadas por Ele, que verdadeiramente promovam a glória dEle e a edificação nossa própria, da nossa família e de todo o corpo de Cristo. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque mesmo estando ainda há alguns dias de iniciar um ano novo, o Senhor nos dá direcionamento para que nós guardemos no nosso coração a respeito de como fazer escolhas que não apenas tragam resultado positivo, não apenas pareçam sábias e prudentes, mas decisões que sejam verdadeiramente abençoadas por Ti, Pai. Nós apresentamos desde já o ano próximo e cada uma das escolhas que precisaremos fazer, e te pedimos que o Senhor nos guie de acordo com a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, a que façamos escolhas que agradem ao Senhor, a que façamos escolhas que de fato contem com a Tua bênção, contem com a Tua provisão e com a Tua boa mão preparando todo o caminho, Pai. Nós te apresentamos desde já o ano que logo terá início, pedindo que o Senhor esteja preparando cada um daqueles dias, cada um daqueles momentos, para que em cada escolha que fizermos, contemos com a Tua presença e a Tua provisão nas nossas vidas, Pai. Agora que chegamos ao final do culto desta manhã, te pedimos para que o Senhor não permita que nada roube a Tua palavra que foi lançada e plantada nos nossos corações, mas que pelo contrário, pelo Teu Espírito, ela continue germinando e produzindo ainda muito fruto, Pai. Prepara-nos desde já para o culto da noite, quando mais uma vez a Tua palavra será pregada e anunciada a nós, que o Teu Santo Espírito de fato nos faça receber tudo o que provém da Tua parte, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas agora, nos dá um dia na Tua presença, e agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus
e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Nos encontramos aqui à noite, se o Senhor assim o permitir. Deus abençoe.